Olá, eu sou Thalita Lombardi, estamos aqui para mais um Yugo Talks. O convidado de hoje é Mikael, fundador e CEO da X-Apps, uma software house que desenvolve para outras empresas. Então vem comigo que é sucesso! Então, Mikael, me conta um pouquinho sobre a sua história, que depois de falar um pouquinho sobre a X-Apps. Bom, comecei com desenvolvimento de software desde no primeiro ano da faculdade. Comecei desenvolvendo aplicações para a área de RH. Depois eu fui trainee do Banco Bradesco, onde aprendi muito. Foi uma escola maravilhosa. Atuei em projetos do Bradesco Celular. Então, meu primeiro projeto lá dentro foi quando o iPhone lançou no Brasil e a gente precisava desenvolver um aplicativo. Gente! Foi assim um momento bem mágico. Depois aprendi, atuei em outros projetos. Inclusive a gente foi o primeiro banco a desenvolver uma rede social que se conecta com o banco, um projeto inédito com o Facebook. Então eu participei desse projeto, foi muito bacana. No Net Empresa, que hoje tem 2 milhões de usuários acessando por dia, então é um fluxo muito grande. E depois eu saí para empreender, né? Montei a X-Apps e tive que reaprender tudo. Porque eu achava que eu conhecia muito do ambiente da experiência que eu tive no banco, mas depois, quando eu comecei a trabalhar com startups e com outros negócios que estavam começando, eu tive que reaprender muito. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Então, no início, a equipe era muito pequena, né? Eram eu mais 3 pessoas. Equipe, né? Eu sempre ficava mais nessa parte de gestão de projetos. Lógico, eu tenho uma paixão técnica também. Isso me acompanhou e também na área comercial. E aí a empresa foi crescendo, né? Hoje a gente está com 6 anos de empresa, já tem 35 pessoas no time. A gente trabalha com designers, com desenvolvedores, a gente já tem um processo bem definido, a gente usa muito reaproveitamento de código, a gente tem algumas ferramentas bem avançadas, inclusive a gente usa inteligência artificial para a gestão dos projetos. Nossa. A gente está investindo muito nessa linha. E hoje a gente consegue, a gente atende clientes como Roche, Suzano, BMW, Polishop, né? Então a gente teve uma expansão muito significativa e com projetos que nos desafiam cada vez mais, tanto eu como toda a equipe e todo o time. Mas me conta uma coisa, eu vou colocar uma saia justa agora porque eu sou dessas. Por que eu resolvo ter um desenvolvimento externo e não comigo? Sim. Se sou uma startup, por quê? E se sou uma grande empresa, por quê? Perfeito. O cenário de startup e de empresa muda muito. Sim. Por isso que eu separei. Sim. É fundamental que a empresa ela tenha também uma visão de tecnologia para saber o que está sendo feito. Então, existem muitas decisões que essas empresas elas precisam conhecer e criar uma estrutura para que seus fornecedores desenvolvam alinhado aos processos dela. Então, isso a gente trabalha muito com esse tipo de empresa. Mas com a velocidade, com a dinâmica, quando a gente trabalha com empresas grandes, existe um processo burocrático muito grande, né? Um processo de decisão também, né? De decisão, e você não consegue ter essa agilidade. Então, muitas grandes empresas usam a X-Apps como uma célula de inovação para poder desenvolver projetos mais rápidos e com qualidade, né? Algo que era impossível você fazer antes. Então, citando um exemplo, a gente desenvolveu um aplicativo para BMW de um mês. Em um mês só tinha um briefing do projeto e no final a gente já tinha um aplicativo publicado na Apple Store. Muito bom. Então, isso é uma velocidade de startup. A gente conseguiu entregar para uma grande empresa. E para uma startup, acho que o principal ganho, né, o principal objetivo é que quando você começa uma startup, você não tem nem muito processo e nem muita maturidade de desenvolvimento. Então, quando as coisas começam a escalar, você vai conseguindo ter isso. Porém, se você buscar um parceiro, ele pode te dar isso muito mais rápido. Agora, o melhor caminho sempre ele é o meio termo. Você ter também um time de tecnologia, você ter um pessoal interno. Tá. Isso independente para startup, como empresa, e usar a empresa, o parceiro, como uma extensão, como uma ajuda para isso. E aí, como é que você vê esse crescimento de aplicativos brasileiros? A gente tem uma tendência aí, como é que está esse mercadão aí? Mercadão foi ótimo, gente, por favor, né? O mercado brasileiro, ele é
Ele é um dos maiores em aplicativo. Sério? Então hoje a gente tem muitos acessos, as pessoas, a gente tem um volume muito grande de aplicativos, principalmente quando a gente fala B2C, traz muita conveniência, né? E é um mercado fantástico, sempre em crescimento. Então cada vez mais as pessoas estão... Porque hoje a briga é pelo tempo, né? Então o que está sempre com a gente? O celular. O centímetro quadrado mais caro é a tela de celular. Então não é nenhuma tendência, né? É um fato que cada vez mais vai crescer e quem estiver liderando essa transformação tecnológica, quem estiver entendendo esse movimento e se antecipando, vai surfar essa onda. Mas como aqui no Brasil a gente vai fazer isso? Porque eu vejo que muitos aplicativos que a gente usa esse B2C são gringos. O que é que a gente brasileiro tem que aprender com os aplicativos de fora e com os líderes do Brasil para a gente ter aplicativos de sucesso? Sim. Existem alguns cases brasileiros que estão lá fora, mas eu concordo com você que falta muito. Os early adopters, principalmente, né? Galera. E o aplicativo bom também, né? Sim. Eu penso o seguinte, a tecnologia que a gente desenvolve aqui no Brasil, falando de desenvolvimento de aplicativo, é muito similar que o mundo todo usa e que o Vale do Silício usa. Beleza. Mas o que acontece? Hoje o mercado, isso no mundo, mas aqui a gente também sofre muito com isso, a mão de obra está muito restrita. Então é um desafio a gente engajar e trabalhar com os melhores profissionais, porque hoje a gente desenvolve muito em React Native e React, que é o que as maiores startups do Brasil, do mundo, utilizam. Sim, então, e por ser uma tecnologia relativamente nova, não é todo mundo que conhece. Sim. Então, esse é um pouco o nosso desafio. A gente tem muita coisa bacana surgindo, ainda não dá tempo do pessoal ficar experiente nessa tecnologia e tem uma demanda maluca nesse mercado. Né? Então, é um desafio que para todas as empresas. Né? Vou fazer uma propaganda aqui minha. Eu fiz uma entrevista com o Uri Levine, do Waze. E a gente falou exatamente muito sobre isso, sobre o mercado brasileiro, como conseguir que o aplicativo, ou seja, ele falou várias coisinhas que eu vou deixar vocês curiosos, vão lá no meu canal, que essa entrevista realmente vale a pena com o Uri Levine. Então vamos falar um pouquinho sobre vocês, como é que funciona essa tal de metodologia ágil. Mas antes de você explicar isso, eu quero que você explique o que é, e por que é bom para vocês, e por que é bom para os clientes. Bom, legal. Acho que antes de falar de metodologia ágil, é interessante entender de onde que ela surgiu. Antigamente, né, nos softwares antigos que eram desenvolvidos, o pessoal fazia software para ficar. Então era aquele conceito de build to last. Então o pessoal fazia uma especificação bem detalhada, prototipava, então fazia com cuidado cada etapa do projeto e não atropelava nada para evitar o retrabalho. Só que qual que é o problema dessa abordagem? Você acaba demorando muito para lançar a primeira versão. Então a pessoa pedia um sistema, ela já pedia um sistema gigantesco, levava muito tempo para ser feito esse sistema gigantesco e aí era agregado valor muito tarde para o cliente final. Então o ágil ele nasceu da tecnologia para que os times de desenvolvimento de software pudessem lançar versões pequenas. E vai lançando, né? Mais rápidas. Sim. Então eu consigo agregar valor mais rapidamente. Então eu vou fazer um sistema. Será que eu preciso fazer um sistema inteiro? Ou primeiro eu posso já ir captando os leads, eu posso captar os usuários, fazer um plano de execução. Um exemplo de ágil, a gente pode colocar o Nubank. Ele não começou como um banco, apesar do nome do Nubank. Ele começou com um cartão de crédito, então ele começou pequeno e foi crescendo até virar um unicórnio. Então o ágil ele vem muito desse conceito. Mas quando as pessoas pensam em ágil, elas têm que ter cuidado, porque o ágil não é toda hora tô fazendo isso, vou pivotar, vou fazer aquilo, porque o desenvolvimento de software ele é algo que tem que ser feito com cuidado. E às vezes você fica mudando, se você faz isso do lado do desenvolvedor, você está perdendo seu dinheiro. Você tem que definir muito bem o que você quer. Somente quando é interno, né? Senão perde o foco total, né? Exatamente, você tem que definir o que eu quero, o que eu preciso lançar, focar nessa primeira entrega e executar. Então é importante entender muito bem o ágil, né? E também o bom senso, porque ele não é a melhor solução. Então aqui é ágil, aqui é DevOps, a gente pode mudar as coisas
sem nenhum controle, não, isso daí é muito complicado. E o ágil, ele tende a dar muito mais certo em projetos que já estão no ar. Porque se é um produto novo, antes de passar para o desenvolvedor, você tem um trabalho, uma lição de casa muito grande de definir bem esse produto até passar. A validação mesmo em si, né? Exatamente. Quando aquilo está no ar, aí sim o ágil faz muito mais sentido. E existe também um tempo de maturidade do negócio, do processo, para as coisas acontecerem da melhor forma possível. Legal. Mas isso é legal. Toda vez que a gente vai empreender, vai desenvolver, você tem que ser curioso. Vai lá, pesquisa, vê o que é o melhor para a sua empresa, para aquele momento, senão vai ficar um pouquinho doido, né? Mas vamos fazer uma propaganda aqui. Vocês usam o Yugo lá, isso? Como é que nossa plataforma ajuda vocês? Legal, muito. Assim, nós somos parceiros de longa data, então desde o comecinho a gente usou a Yugo. Foi uma plataforma que foi crescendo as funcionalidades, então é algo que a gente, com as mudanças que a gente vem acompanhando, a gente está muito ansioso para ver as novidades que a plataforma vai lançar, e ela simplifica muito o nosso trabalho. Tem muita coisa nova chegando, hein? Eu não posso contar ainda. ela simplifica muito o nosso trabalho de desenvolvimento, porque você está usando uma plataforma muito bem desenvolvida, parruda, que você pode confiar. A API zona que você usa, né? Exatamente, e você consome isso como serviço. Então é muito interessante, a gente está acompanhando a evolução da plataforma, até agora com o novo portal. Então é muito interessante você ter como parceiro uma empresa como a Yugo, que ela está sempre em constante evolução. Isso ajuda muito a gente a entregar uma melhor experiência para o cliente. Ah, gente, que fofo. Muito obrigado, Micael, pela entrevista. Entrem aí, x-apps, mas é xapps, aprenda direitinho.com. Tem um .com.br. Acessem, vejam um pouquinho como funciona o trabalho deles. Se inscreve aqui no canal da Yugo, beleza? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.